Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? E eu vou estar com você até o fim, eu tenho certeza que o João também vai estar. O que você acha? Provavelmente a maioria aí já tá sabendo mais ou menos do caso da Juliana, a ex-assistente de palco do The Noite, o programa do Danilo Gentili, onde ela teve uma situação desagradável com Otávio Mesquita e tivemos várias atualizações agora com o pronunciamento da própria Juliana e do Danilo Gentili. Agora, assim, como é muita coisa, eu vou tentar resumir aqui e falar o que eu acho disso tudo na ordem das coisas, já que tivemos não só uma acusação cheia de hipocrisia, como várias mentiras sobre o próprio Danilo. E como não fiz nenhum vídeo sobre, eu vou tentar passar bem rapidinho como tudo começou, olha só. Juliana Oliveira, que acusa Otávio Mesquita de estupro, vai processar SBT. Apresentador pede indenização. Daí a gente vai ver a cena do que ela chama de estupro, que não aconteceu nos bastidores, por acaso aconteceu com sei lá quantas câmeras gravando, uma plateia assistindo do lado do Danilo Gentili, toda a produção vendo e a mulher do Otávio Mesquita na época sentada na plateia ainda lá. Juliana, como foi a experiência? Conta pra gente. Você gosta de ter bolas velhas no seu carro? Não, mas você eu sei que gosta. Além de todas as testemunhas, a gente tem que levar em conta que o programa não foi ao vivo, tá? Era gravado, ou seja, ela deixou ir pro ar e, pior, a própria Juliana disse pro Danilo isso aqui. O grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando coisas dela, tal, e aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. Olha o plot twist, ela mesma disse que não viu isso como um estupro até um certo momento. E é aquela coisa, a gente tem que lembrar que é um programa de humor, cheio de comediante fazendo piadinha, onde esse tipo de coisa já aconteceu várias vezes por lá, na zoeira, claro. Ela mesma já se atirou em cima do Otávio pagando de que queria ele. Tanto que o Danilo comenta na resposta dele sobre esse momento. A Juliana estava fazendo uma matéria com Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, se esfregando nele, eu entendi que eles têm tal liberdade para isso. Se eu tivesse entendido qualquer coisa diferente disso, eu teria parado o programa na hora. Esse aí é basicamente o motivo de ninguém ter estranhado ou achado aquilo um absurdo na época. Geral achou que fazia parte do show e era combinado e é isso. Já que ela já tinha feito isso várias vezes com várias pessoas diferentes, ou seja, pra quem acompanha o programa, nada de novo sob o sol. Foi uma grande entrada. Foi uma grande entrada. A diferença aqui é que em um caso foi combinado, já no outro caso o Otávio passou do ponto sem ser combinado. Agora, onde entra a hipocrisia aqui? Acontece que, pelo jeito, a Juliana já meteu a mão na cavidade anal do Danilo, sem consentimento também. Sem graça. E pior que ele também falou sobre isso no pronunciamento dele. A Juliana enfiava o dedo no meu cu ali várias vezes pra brincar. Eu nunca revidei a brincadeira. Seria revidar uma brincadeira. Mas hoje eu poderia estar sendo processado por assédio. Imagina se ele faz a mesma coisa de volta e ela processa ele por assédio. É incrível como são dois pesos, duas medidas. Fica meio estranho, né? Acusa o cara de estupro por fazer uma brincadeira dessas em contexto de piada enquanto grava. Daí ela faz a mesma coisa. Mas tudo bem, ficou assim então. Pra ela, o Otávio não tinha a intimidade de brincar assim. Ela se sentiu assediada. E acabar aí, com os dois se resolvendo na justiça, com essa acusação bizarra, só que ao invés de resolverem assim, ela fez um pronunciamento onde disse algumas coisas no mínimo estranhas sobre o Danilo, e esse vídeo aqui que eu tô fazendo é muito mais pra falar disso mesmo. No caso, o drama que tá acontecendo entre o Danilo e a Juliana, olha só. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Imagino que alguns de vocês se lembrem desse caso. Na época, quase todo mundo ficou do lado da mulher que estava acusando o cara de assediador. Só depois que foram ver que não era bem assim, que eles namoraram de forma consensual e os carambas. Parece que ainda tá na justiça esse aí, mas o importante é isso aqui. O treco com o Otávio aconteceu em 2016. A Juliana foi ficar mal mesmo em 2020. Vamos vendo o que ela fala aqui.
Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Eu tenho que ser branca e rica pra você me defender. Assim, o rica a gente já exclui, porque pelo tempo no The Noite, eu duvido que ela fosse pobre em 2020. Hoje em dia, então, né? Mas é isso que vocês escutaram. Ela tá levantando questões raciais contra o Danilo do nada. Só faltou usar a palavra racista, mas tudo bem. A gente já chega na defesa do Danilo pra mostrar que não foi nada disso, tá? Vamos continuar aqui. A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. É aí que complica. Ela diz que o Danilo só foi ligar para o que tinha acontecido em 2016, quando já estavam em 2020. 2020, no caso, porque deu um gatilho nela por causa da outra amiga do Danilo, a Calabresa. Mas, como eu já mostrei, o Danilo mostrou justamente o contrário e com provas. No caso que ela nunca deu a entender que tinha se sentido Stu e ela mesma admite isso em áudio, olha só. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Estão vendo, né? Eu vou me aprofundar mais no resto do áudio mais pra frente, mas ela deixa claro que nem ela sabia que se sentia tão mal com isso. Que só quando ela viu outro caso com outra pessoa, ela foi ter um gatilho. Se a Juliana não sabia entre 2016 e 2020, imagina o Danilo e o diretor, como é que eles iam saber? Como caralhos eles iam saber que ela tinha se sentido constrangida? Não faz sentido, né? Agora olha isso aqui. Quando o Otávio Mesquita vai na Praça é Nossa, você vai no camarim da Praça é Nossa, tá os caras, puta, esse cara é mala. Ele vai no programa, a hora que você vai pro programa, você fala, puta, esse velho é chato. Ele sempre faz alguma merda inconveniente. Pelo que parece, ninguém gosta do Otávio Mesquita. Pior que eu também nunca gostei do Otávio Mesquita. Chato pra caralho. Dá pra entender bem fácil como reclamar do Otávio Mesquita tava mais pra uma coisa do dia a dia do que qualquer outra coisa. Ela aparece dizendo que eu não fiz nada, que ela não teve apoio. E vocês vão ver, pela voz dela, que é mentira. Tá bom? Imagina, o cara deu trabalho pra ela, foi amigo dela, sempre esteve do lado dela, inclusive nesse momento. Aí, do nada, ela vem dizer que ele não ajudou ela quando ela passou por isso. Sendo que, na verdade, ele fez tudo que ele podia pra ajudar. Que rasteira fodida foi essa? Da onde eu tô? Eu tô vendo um movimento, tô vendo charopada, tô vendo uma palhaçada. Ele pega no meu pau. Eu não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau. Eu não acho que ele me estu quando ele pega no meu pau. Véi, no caso ali eu acho que daria pra processar por importunação sexual. É zoado? É, agora estu aí é foda, né? Assim como eu também não acho que a Juliana me estuprou quando sem o meu consentimento ela enfiou o dedo no meu cu. Eu entendo que são brincadeiras. Brincadeiras que eu não fiz com a Juliana. Brincadeiras que eu não fiz com o Otávio Mesquita. Ainda bem que ele não fez isso com ela. Imagina se ele fizesse o contrário, né? A Juliana veio quase 5 anos depois e me disse que sofreu um abuso. Em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. Olha que interessante. Assim que ela disse que estava se sentindo mal, o Danilo pegou na mão dela e quis comprar a briga, não importando se ia ser bom ou ruim pra imagem dele. Onde, depois de tudo isso, ela meteu esse louco de que ele não se importava. Doideira como a turminha corroeu o cérebro dela. Nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou mostrar o áudio. Ela diz, não quero que denunciem na polícia. Disso, ele vai explicando como ele ofereceu de denunciar o Otávio pra polícia, pro SBT, ofereceu advogado, deixou tudo à disposição dela. Onde, conforme ele oferecia opções, ela recusava. Ou seja, ela basicamente recusou todo o apoio e agora falou que ele não ligava pra ela porque ela é negra. São tantas camadas, né? Parece que ela tá completamente confusa, eu não sei explicar. Eu estou com você. Ela diz, eu não quero nada. Ela diz, eu não quero nada dele, eu só quero que ele não vá mais lá. A única coisa que ela pediu, eles deram, que era não ver mais o Otávio Mesquita naquele lugar. E eles não deixaram ele voltar mais lá, então, e aí? Ele foi me caguetar pra eles, achando que o SBT ia me punir, porque eu não tô querendo ele lá. Foi pra imprensa falar mal de mim, pra me pichar de vilão. Foi pro Roda Viva falar mal de mim, mas hoje vocês estão sabendo o que acontece. Eu proibi o Otávio Mesquita de entrar lá por causa da Juliana.
Olha isso, o Otávio ficou difamando o Danilo porque o Danilo não queria o Otávio mais lá no The Noite por causa da Juliana. Ou seja, o Danilo tava protegendo ela da exposição, tancando tudo que o Otávio fazia por causa do rancor de não poder voltar lá. E ainda teve que receber a facada nas costas de quem ele tava defendendo. Como pode, velho? Mas beleza, disso aí o Danilo coloca um áudio que ele mandou pra Juliana em 2020, mostrando como quando ele ficou ciente de que aquele episódio tinha incomodado ela, ele ficou completamente do lado dela. Tudo bem, eu entendi que tava assim. Jamais entendi que foi uma cicatriz ou um trauma na sua vida. Agora, se foi, eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque o importante é você ficar bem. Você não pode... Você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso. Eu coloquei só um pedacinho, mas ele fala sobre como no programa acontece esse tipo de brincadeira direto e pra ele pareceu só mais um dia, mas que ele ia fazer de tudo pra ajudar ela. O assédio que você tá alegando que você sofreu foi filmado por um monte de câmera. A gente manda pra perícia as imagens, entende? A gente tenta conseguir um material bruto e a gente manda pra lá. Então assim, eu acho que a gente tem que ir até o fim. Vamos comprar essa briga, vamos comprar, foda-se. Dá pra ver que o cara tava do lado dela e querendo ir atrás de justiça pra que ela se sentisse bem, né? Onde em nenhum momento ele tentou passar pano pro cara, questionou o que ela tava falando, nada. Ele só ficou do lado dela porque ela era amiga dele. É doideira como ela falando fez parecer que o cara tava cagando, né? E pior, por causa do tom de pele dela ainda. Segunda-feira, ou pra não nem perder tempo, segunda ou terça. Se quiser terça depois que gravar o programa, melhor ainda, que na terça agora a gente grava o último programa do ano, sai do programa na terça, vai pro RH, leva tudo, pede perícia nas fitas, depois que fizer a perícia a gente registra a BO na delegacia e eu vou estar com você até o fim, eu tenho certeza que o João também vai estar. O que você acha? O treco tinha acontecido em 2016, ele estava em 2020 e ele estava na pressa ainda de ir atrás para resolver. Só digo uma coisa, ainda bem que ele tinha guardado essas conversas, né? É por isso que eu digo, nunca apague as conversas que teve com uma mulher, nunca. Agora, olha só, o Danilo, na época, marcou uma ligação entre o diretor, a Juliana e o próprio Danilo para resolver. Ligação essa que, por sorte, ele também gravou, já que ele ia mandar pro advogado dele, pro advogado entender a situação. Eu já mostrei alguns trechos, mas vamos dar uma olhada melhor pra ela. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava mulher Então, certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Ela querendo acusar o cara, mas se incomodando com ele se defendendo. É óbvio que ele vai usar todos os argumentos possíveis pra se defender, né? Mas o que Mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha a público, por mais que foi. Eu não quero nada. Eu só fiquei magoada. É só isso. Ela disse na época que não queria dinheiro, né? Agora ela tá processando o cara por estu. E não só isso. Parece que ela vai processar o SBT. Tudo bem, ela quer que o cara pague. Mas e o SBT que ofereceu todo o apoio na época? Processar o SBT com certeza é sobre dinheiro, não tem nem pra onde correr aqui. Vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Ela admite com todas as letras que eles não tinham como saber de nada até então, porque ela nunca tinha falado. Olha como esse vídeo do Danilo pegou mal pra ela, né? Bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa, agora que vocês sabem. Sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo, que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Mas isso mexeu com você. Estão vendo, mais uma vez, ela fala que entre 2016 e 2020 eles não sabiam. Sério, se eu fosse o Danilo eu ia ficar tão puto vendo o pronunciamento dela e ele respondeu calmo ainda, como pode? De eu não estar no mesmo elenco que ele já ajuda muito. Então beleza, bom, mais uma vez, se você decidir entrar com isso aí, como eu disse, eu tô do seu lado e é só avisar. Aí ficou nessa, apesar de oferecerem de ir na polícia com ela, de denunciar no SBT, advogado, tudo, ela simplesmente não quis mais gravar nada com o Otávio e é isso. E tem mais um detalhe, tá? O Danilo mandou e-mail pro advogado querendo denunciar mesmo sem a Juliana, onde o advogado respondeu o óbvio, né? O advogado fala, você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser a gente faz, se ela não quer, não faz. E morreu o assunto.
Sem a denúncia da suposta vítima vai fazer o quê? Mas não tem como negar, com os áudios ficou bem claro que o cara quis fazer tudo que estava ao alcance dele, até que chegamos na mensagem final. Pesado, hein? É realmente, Juliana. Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então assim, não dá pra falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, eu realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida. Já deu pra ver que cortaram a amizade, depois dessa só restam farpas agora, eu acho. É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Todo mundo que vira militante enfia a faca nas suas costas. Danilo Gentili, 2025. Agora, olha só, o Léo Lins postou um vídeo falando pra defender o Danilo nessa questão de não defender a Juliana por ela ser negra. Onde parece que a facada nas costas foi pior ainda. Foi feito um concurso para ter uma assistente de palco e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. O Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não, ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. O cara teve que ficar discutindo com a produção do programa pra conseguir dar o trabalho pra Juliana e não pra alguma garota padrãozinho, vai vendo. De fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais, ótimo, maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela, e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Foi só ela começar a militar que esqueceu de tudo que fizeram por ela. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Então, ela simplesmente tá insinuando racismo pra cima do cara que mudou a vida dela pra melhor. Puta que pariu, velho, eu não tanco. A Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo de chocolate, falar qual chocolate eu vou comer na Páscoa. Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. E agora ela tá acusando ele de tratamento diferente baseado no tom de pele, é o quê? E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, ela realmente sentiu. E quando todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. É verdade, pelo choro parece que mexeu com ela mesma, apesar de eu sentir que ela é uma pessoa extremamente confusa sobre os sentimentos dela, né? Tipo, o treco aconteceu em 2016 e só em 2020 ela percebeu e foi realmente se sentir mal por causa de outra pessoa que ela viu. Pode acontecer, né? Bom, e como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. O duro é que dizer que foi lavagem cerebral acaba passando demais o pano para o que ela fez. Meio que diminui o peso e acaba colocando ela como uma idiota café com leite sem capacidade de tomar decisões. Dito isso, também acho que foi lavagem cerebral do Twitter. E olha só, se você vendo esse vídeo pensa que ela não é militante, que foi só uma pisada na bola e que a única lacrada que ela deu foi a de que você não me ajudou porque eu sou negra e pobre, teve a cerejinha do bolo no final do vídeo dela. Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Socorro, velho. Ela falou isso basicamente porque pouco tempo depois de fazer a denúncia, ela foi mandada embora. Mas aí que tá, ela muito provavelmente não foi mandada embora por causa da denúncia. SBT anuncia a demissão de 400 funcionários e tira jornal do ar. Assim, Globo, SBT, Record, tá todo mundo cortando gastos a rodo. Quer dizer, toda emissora de TV tá falindo aos poucos por causa da ascensão da internet. É óbvio que geral que trabalha lá tá sendo afetado de alguma forma, sendo demitido, tendo benefício cortado e por aí vai. E a Juliana aqui saiu debaixo da asa da pessoa que mais tinha poder pra manter ela lá, onde ela tinha um espaço praticamente garantido, o The Noite com Danilo Gentili. Daí ela foi demitida simplesmente porque a emissora não via ela como alguém essencial lá e agora ela tá jogando a conta pra cima da denúncia. Isso aqui tá me lembrando muito aqueles casos de funcionário que saem da empresa metralhando com processo pra ver se consegue alguma coisa. Quer dizer, todo mundo que já foi assalariado já passou por alguma situação zoada que dava pra virar um processo. O que me leva a criar uma teoria bem óbvia, na verdade, né? Imagina, ela processa o Otávio por estupro, talvez ganhe com ele sendo acusado, na verdade, de importunação sexual, já que dificilmente ele
ele seria condenado por estupro, né? Daí, nisso, ela processa o SBT por ter deixado a importunação passar e leva uma bolada pra casa. Véi, me parece muito óbvio que o alvo é o SBT desde o começo e não o Otávio. O Otávio é provavelmente o melhor caso de problemas que ela teve pra tirar o máximo possível do SBT e só. Eu acho sim que ela não gosta do cara, que ele passou dos limites com ela, que ela se incomodou, mas se fosse só por justiça e não por dinheiro, por que ir atrás do SBT? Quando a gente leva em conta que o Danilo e o diretor fizeram de tudo pra ajudar ela, só um questionamento. Então, eu vou deixar aqui mais claro do que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente tá do seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório, não, só de não bater com ele já é satisfatório. Mas comentem aí o que acham desse caso, se acham que ela tem realmente alguma intenção financeira por trás ou se só quer justiça mesmo. Tamo junto, é só o começo.